29,5% de abstenções no segundo turno das eleições neste domingo no país. É o maior índice desde 1996. Houve aumento consecutivo de abstenções no segundo turno das municipais desde os anos 2000. O ranking de ausências é liderado pelo que aconteceu este ano, claro. Para se ter uma ideia, em 2016 a abstenção foi de 21,6%. E agora 29,5%. Em algumas cidades, o caso de Santos, né, que passou de 30%. Em São Paulo, a taxa de abstenção foi de 30,81% neste ano. Em 2016. Né, não houve segundo turno na capital no pleito de 2016. Neste ano, 30,81%. Em 2016 você não tem parâmetro porque não houve segundo turno, só o primeiro turno. E a abstenção foi elevada em São Paulo, o litoral paulista com muita gente desceu, deu uma banana para a eleição, inclusive, além de lotação nas praias, a baixa adesão ao uso de máscaras, mesmo dentro de comércios e tal, enfim. Primeiro que, aliás, eu me lembro quando morei em Santos, muitas vezes a sensação, naqueles finais de semana, ou fins de semana prolongados e tal, algum feriado, ou férias e não sei o quê, é que muita gente acha que depois da serra, descendo a serra, ele está livre de amarras, né? Várias convenções que ele adota no Planalto, ele acha que elas desaparecem no litoral, comportamentais, inclusive, né? É aquela velha história lá do Garcia Marques, né, do colombiano que arrebenta com todas as leis de trânsito em Bogotá, ignora todas as leis de trânsito, mas em Miami não comete um deslize, faz tudo que a lei determina, porque ele sabe que há um guarda em cada esquina. São comportamentos diferentes da mesma pessoa, só que no caso aí não é porque ele não está vendo um guarda, é porque ele acha que descendo a serra as amarras desaparecem. E em tempos de pandemia, muitas vezes o sujeito acha que a máscara que ele usa na Avenida Paulista, ou que ele usa na cidade de Tiradentes, ou que ele usa no Itaim, que ela é desnecessária. Ela não é um item obrigatório depois da serra, descendo a serra. Convenhamos, né? Não faz o menor sentido. Nada, zero. Agora, no Rio de Janeiro, 32,8% de abstenção. Teve o maior índice de abstenção no primeiro turno, 32,8%. Aí, segundo turno, acho que mais gente vai votar, porque agora ficaram 2, a escolha definitiva, que nada. A abstenção subiu para 35,5%. Em 2016, foi de 26,8%. O aumento da ausência foi registrado em outras capitais. Vitória, que em 16 teve 13,3%, agora registrou 26,14%. Manaus, em 16, uma abstenção baixa, 9,5%. Este ano, 22,43%. Aracaju, 27,81% neste segundo turno, contra 18,9% há 4 anos. Belém, uma queda na abstenção, de 21,2% para 20,77%. Belém foi exceção. Bom, isso, dependendo do resultado, né? Isso mexeu, inclusive, com o resultado da eleição, né? Dependendo da diferença entre quem ganhou em relação ao seu oponente, a abstenção pode ter sido decisiva. Pode ter sido decisiva em alguns casos. E sempre lembrando, você tem aquelas duas faixas que não estão obrigadas a votar. De 16 a 18, tem o direito de, mas não são obrigados a. E acima de 70 anos, também sem a obrigação de, mas com o direito mantido. Então, também no caso dos maiores de 70 anos, ou seja, aqueles que podiam votar, como podiam não votar, têm o direito, mas não são obrigados, muita gente não foi. Exatamente por conta da situação atípica, excepcional de 2020. Nós tivemos até um caso que foi relatado pelo próprio ouvinte aqui na Bandeirantes no primeiro turno.
Ele falou, vou votar. Colocou a máscara, não é? Lavou as mãos, passou álcool em gel, foi lá prontinho para votar. Quando ele chegou no local de votação, era tal a aglomeração, a balbúrdia, o completo desdém pela distância entre as pessoas, que ele, preocupado, é um direito dele. Um outro poderia dizer, eu vou assim mesmo, tá tudo bem. Ele tinha o direito de falar, não vou me arriscar. E não foi. E ele ainda estava na faixa dos que são obrigados. Então, mesmo assim, ele falou, depois eu vou lá me explicar. Mas eu não vou votar, eu não vou me arriscar. É um direito dele, é uma situação excepcional, né? Que escancara ainda mais essa estupidez do voto obrigatório. Aí vem o Barroso, vem os políticos, vem o presidente da República, vem os deputados, os prefeitos, os governadores, a imprensa, a festa da democracia, aquela propaganda que dura meses da tal justiça eleitoral, a festa da democracia, a justiça da democracia, né? E, no entanto, o sujeito não pode escolher não votar. Se ele faz isso, inclusive, hoje de novo eu vi aquele lero-lero, não, mas isso aí é formal, porque a multa é muito pequena. Não é isso, é o princípio. Não importa se é 1 centavo, se são R$3, R$10, é o princípio, é o constrangimento de um cidadão ter de comparecer perante o Estado para dizer, senhor Estado, eu não fui votar, sabe por quê? Aconteceu isso, não, deixa eu ver, prove que aconteceu isso. Mostre o atestado, mostre os documentos. É constrangedor, é um Estado tutelar, cartorial. Alguns chamam de paternalista, mas eu acho que seria um termo inexato, inadequado, não é? Porque a relação paternal nunca é tão omissa como é o Estado em relação aos cidadãos, mas não nesta hora. Nesta hora ele é o tutor, ele exige explicações. Me diga por que você não votou. Não, sabe o que é? Não, quero provas, quero documentos. Este é o país dos cartórios, é preciso provar que você não pôde votar. Isso é constrangedor. Fica esse papinho furado, inclusive em textos jornalísticos, né, falados ou lidos. Não, mas é só uma multinha. Não importa. Não importa, é o conceito. O Estado não pode tirar da Gabriele o direito de votar. Mas não pode tirar da Gabriele o direito de não votar, por analogia. Isso é democracia, o direito de não votar, de escolher, vou votar, não vou votar. Quando você tem de explicar para o Estado por que você não votou, não importa se a multa é alta ou pequena, se é baixa ou alta, se é pequena ou grande. Não importa, se ela é insignificante. Mas é aquele prazer, inclusive burocrático, de fazer o sujeito recolher papéis e depois ter de pagar. Ele tem de ir no banco, pagar aquele troço, mas antes ele tem de ir a um cartório eleitoral se explicar, né? É ridículo. De qualquer maneira, com abstenção, sem abstenção, nós tivemos o que mais importa, no caso, né? É o quadro político que se desenha para os municípios. Mas aí, Ronald e Sônia, eu não, é a minha opinião, e não sei se vocês concordam, mas eu acho que a história já provou que o resultado eleitoral de um ano não indica coisa alguma sobre o que vai acontecer na próxima eleição. Nada. Inclusive os cenários mudam, a popularidade desaparece ou reaparece. Muitas vezes alguém que, quando é eleito, é visto como um extraordinário cabo eleitoral para outro que vai tentar o governo do Estado ou a presidência da República. Só que depois ele se torna um péssimo cabo eleitoral, porque a administração dele teve problemas não previstos, porque ele não foi um bom administrador. E tivemos recentemente, 2016, a vitória do João Dória em primeiro turno foi recebida
como um indicador da força que Geraldo Alckmin teria em 2018. E 2 anos depois não havia força alguma. Uma votação pífia para quem teve uma coalizão enorme, tempo gigantesco na televisão, o que os cientistas políticos chamam de capilaridade, ou seja, representação partidária no país inteiro, partido grande, e nada aconteceu. Então, o que aconteceu na eleição deste ano é importante para cada município que foi lá, fez sua escolha, mas não indica coisa alguma para 2022. Já ouvi gente dizendo, olha, o DEM vai sair dessa eleição fortíssimo e vai ter candidato à presidência. Quem? O Rodrigo Maia? O ACM Neto. O ACM Neto, eu acho que vai tentar o governo da Bahia em 2022. Né? O Rodrigo Maia está preocupado, embora negue, ele está preocupado ou em conseguir autorização para se reeleger presidente da Câmara ou para colocar ali um aliado, porque ele não quer o Arthur Lira. O que ele ganhou foi força para negociar a sua posição na eleição de 22. Ô Dória, você quer o meu apoio? As condições são as seguintes, não é? Quem mais ele poderia apoiar? Será que o Moro vai ser candidato a presidente? Eu sinceramente, vejo com ceticismo a possibilidade do Moro arriscar uma candidatura a presidente. Mas se acontecer, ou o Huck, seja quem for, o que o Rodrigo Maia queria era força para barganhar. Ele ganhou força. MDB, vamos fazer uma pesquisa, Datafolha, Ibope, mas por favor, com precisão. Buscar nos municípios, perguntar para os eleitores, você sabe a qual partido pertence o prefeito eleito? Você sabe? Aquele cara que ganhou a eleição lá em Cuiabá, em Campo Grande, em Palmas, que aliás foi a única mulher eleita nas capitais, foi em Palmas, né? Em Belém. Em Belém ainda chama atenção porque é do PSOL, então chama atenção, o PSOL conseguiu um grande resultado em Belém. Mas na maioria das vezes o eleitor não tem a menor ideia, porque ele não faz a menor questão. Inclusive muitos candidatos, eu prestei atenção nisso, nem mencionam o partido. Eles só mencionam o número, porque é importante, o cara tem que ter um número lá na hora de Porque não votar. tem jeito, né, Zaidan? Não tem jeito. Ele não pode evitar o número, mas ele evita muitas vezes o nome do partido. E aí vem, olha que vitória do MDB. Grande parte foi eleita sem que o eleitor soubesse que o cara é do MDB, ou do PP, ou do DEM, ou do Patriotas, ou do Solidariedade. O cara faz a menor ideia. Até porque todos sabem, né, Zaidan, que todos os partidos têm algum arroz queimado no meio. Invariavelmente. E citar o nome do partido faz lembrar de alguma coisa, alguma mazela deixada aí pra trás, não é não? Mas ontem, Exatamente. curiosamente, Zaidan e Ronald, o governador João Dória fez questão no discurso que antecedeu o discurso de Bruno Covas, logo depois da vitória, né, melhor dizendo, já declarada. Ele fez questão de falar PSDB em todas as frases do discurso, eu contei. Tem uma frase aqui que é Mas depois da vitória, né? 7 Aí é PSDB, mole. depois da vitória. Aí é mole. Eu quero ver ele falar e todos os candidatos serem próximos, né, fechados com o partido, isso que o Zaidan falou, durante toda a campanha, porque muitos realmente esquecem o nome do partido e são genéricos nas afirmações, né? Já o Bruno, ele não tocou, mas ele falou em união, desafio de transformar a esperança em realidade, São Paulo para todos, vamos transformar união, diálogo, e essa é a frase de aspas dele que a gente colocou aqui, emprego, emprego, emprego e oportunidades. Só nos resta dizer amém, né? Ô Zaidan, no meio de uma pandemia. Sobre isso que você falou do DEM, o Bruno Araújo, presidente do PSDB, hoje em entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, deixou muito claro que conta com o DEM, claro, para a candidatura de João Dória para 2022. E aí, Zaidan?
Acho que perdemos, acho Mas, que caiu o e Zaidan. a respeito do que o Zaidan estava falando, viu, Ronald, ele perguntou se a gente concorda. Eu concordo, sim. Eu sou contra o voto obrigatório, contra mesmo, por princípio. Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais a sociedade civil para o debate. E só que como você faz isso diante de uma sociedade civil que está completamente atônita com a política que vem acontecendo dos últimos anos para cá. Os últimos anos não, né? Vamos combinar que a política no Brasil nunca foi uma coisa assim muito, mas nos últimos anos degringolou de um jeito que a sociedade não quer ir votar. Porque 30, capital, maior cidade do país. 30,81% de abstenção. É muita coisa, gente. E isso porque o voto tem que ser justificado. Claro que os maiores de 70, no meio de uma pandemia, podem não querer votar por uma questão de segurança, mas não foi isso. 30,8% caracteriza que as pessoas não estavam estimuladas a ir para as urnas. Preferiu pegar imigrantes e ir para a praia. Mais por ou exemplo. menos por aí. É isso. Tá de volta, Zaidan? Ainda não. Daqui a pouco a gente retoma o Alô? Ô, Zaidan, agora sim. Opa. Agora tá de volta. Ô, Zaidan, em cima do comentário que você havia feito, o Bruno Araújo, hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, presidente do PSDB, deixou muito claro que conta com o DEM, né? O DEM aí de tantos pleitos e que, como você disse, alguém chegou a dizer que poderia ser cabeça de chapa, mas a gente sabe que não vai ser. O presidente do PSDB conta com o DEM para candidatura e apoia a candidatura de João Dória em 2022. O Bruno Araújo que ele personifica ali a mudança que houve no PSDB. Vocês se lembram, inclusive, aliás, eu não sei se ele pode contar com o DEM. Posso contar com o computador aqui que apagou tudo. Mas o Bruno Araújo, vocês se lembram que o João Dória começou a usar a expressão novo PSDB, não é? E isso em 18 já, isso em 18. Porque foi quando, inclusive, houve discursos, vamos chamar de deselegantes, em relação à velha guarda tucana. Eu até uma vez perguntei pro Bruno Covas se ele não ficava incomodado, porque afinal de contas o avô dele era um símbolo da velha guarda tucana, dos fundadores do partido, Mário Covas, José Richa, Fernando Henrique Cardoso, Serra, Franco Montoro. Esses caras fundaram o PSDB. E ele falou que não, porque ele achava que o que aconteceu no PSDB depois desagradaria o avô dele. Perfeito, a posição dele. Mas o Dória claramente passou a falar em novo PSDB, como quem diz, o velho tucanato. Não queremos nada com aquela imagem que eles deixaram. E é bom lembrar que ele foi levado pelas mãos de um velho tucano, não dos mais antigos, mas um tucano de primeira hora, que foi o Geraldo Alckmin, não é? E que, por sua vez, foi levado para a política pelas mãos, ou foi levado para o centro da política, o governo paulista, pelas mãos do Mário Covas, foi o Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin foi quem levou o João Dória para a vitória como prefeito de São Paulo pelo PSDB, inclusive enfrentando lideranças fortes do PSDB paulista. Então houve aquele rompimento. E o Bruno Araújo, né? Ele foi o cara que foi escolhido ali para dirigir o partido, mas tendo como referência João Dória. Né? Você tem o Eduardo Leite, que é uma liderança, não acho que seja só do Rio Grande do Sul, é um cara que tem alguma projeção em alguns estados, mas a liderança do PSDB é o João Dória. Não é? O partido hoje está sob controle do João Dória, isso está claro, né?